que muita gente... Olha aí, já começou. Tá. Luiz Cardoso. Pedro Paulo. E aqui a gente vai falando oi para as pessoas que vão entrando. Bom dia, André. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. O Pedro Paulo, ele é uma pessoa muito importante para o nosso canal, porque o Pedro Paulo, ele é o nosso assessor científico, e ele, toda uma vez por mês, webinário de técnicas, principalmente focando em explicação das técnicas, né, em princípios para que as pessoas tenham o melhor resultado possível com seus experimentos. Então, realmente, a gente recomenda e pede também que vocês, que todo mundo, na medida do possível, recomende. Porque ele sempre trata os assuntos, a parte histórica, e indo do mais básico até o assunto chegar em detalhes, né, dicas, né? O nosso público é heterogêneo, às vezes tem aluno que vai começar com uma técnica e tem alunos que já está ali com um caderninho afiado para debater melhorias de técnica ou resolver problemas. Então, no último minuto, eu vou começar. Tá. Estamos aqui para começar. Deixa eu voltar aqui para o meu roteiro. Só mais um instante. Ok. Ok, vou voltar para o meu roteiro aqui. O roteiro está aqui. Nós já temos 15 participantes, 10 e 5. Então, bom dia a todos que acabaram de entrar. Vocês estão na live da Sinapse Biotecnologia. É um espaço que a gente procura incentivar o debate. Então, nós temos sempre convidados, cada mês é um convidado novo, que apresenta o seu trabalho, pessoas que têm trabalhos relevantes, e dentro do nosso ciclo de relacionamentos, aceitamos recomendações, por favor, nos recomendem, e a gente, então, eu vou apresentar o entrevistado de hoje, é o Carlos Alexandre Breia. Ele possui graduação em Biotecnologia Industrial pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, campus de Videira, 2009. Mestrado e doutorado em Biotecnologia pela Universidade Federal de São Carlos, 2015. Atuou como pós-doc no Instituto de Biociências do Litoral Paulista, IB-Unesp, e na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Fez o segundo pós-doc na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Eu conheci o Carlos através do Marcos Oliveira, que é um amigo e cliente nosso, e ele me contou da iniciativa do Carlos Breia de fazer uma empresa, né, de fazer uma empresa, de começar uma startup. Então, ele tem experiência na área de biologia molecular, bioprocessos, principalmente em temas relacionados à produção de proteínas recombinantes, purificação de bioprodutos, produção de bioinsumos para a agricultura em escala piloto e industrial. Atualmente é diretor executivo da empresa BioBreia, Pesquisa e Desenvolvimento Científico, onde coordenou projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação financiados por agências FAPESP, CNPq, FINEP. Também atua em projetos de P&D, melhoria contínua de bioprocessos e implementação de plantas industriais, junto a grandes empresas da área de biotecnologia, como Solubio, MB Enzymes, Idea Lab e Biodefense. Então, eu passo a palavra para o Carlos Breia para contar sobre a trajetória dele da pós-graduação para
a criação de uma empresa que está indo muito bem no mercado brasileiro, talvez até com possibilidades de ir além. Então, a palavra vai o Carlos Breyer. Primeiramente, André, muito obrigado pelo convite. Fico aqui muito feliz por estar falando, aqui conversando um pouquinho com vocês, contando da minha experiência na acadêmica e depois a experiência empresarial. O André é um grande amigo aí que a gente já se conhece há alguns anos, apresentado pelo meu ex-orientador, o professor Marcos de Oliveira. Então, o André fez uma boa apresentação do meu currículo, falando um pouquinho do que eu já fiz durante todos esses anos até fundar a BioBreyer. Então, eu me formei em biotecnologia industrial, sou uma das primeiras turmas da biotecnologia do Brasil, então, iniciei lá em 2004, na Universidade do Oeste de Santa Catarina, formei em 2009, sempre trabalhando com pesquisa, e com uma coisa desde aquela época que me incomodava muito. Muitas pesquisas, elas de grande potencial, elas eram feitas na universidade, o aluno, tanto de graduação ou pós-graduação, terminava essa pesquisa, escrevia um TCC, uma tese, até mesmo uma patente, colocava isso na gaveta e seguia a vida. E isso sempre ficava dentro da universidade. Desde essa época, isso já foi uma coisa que de certa forma, me incomodava, e eu já pensava como a gente pega essas pesquisas desenvolvidas lá na universidade e leva elas para o mercado. Como a gente transforma isso numa empresa, num produto, em lucro e um benefício para a população. Então, desde essa época, eu pensava já um pouquinho sobre isso. Então, terminei minha graduação, que foi feita lá em Santa Catarina, da onde eu nasci, né, muito perto, numa cidade próxima à minha cidade. Terminei essa pós-graduação, a graduação, acabei tendo a oportunidade de vir para São Paulo, a convite do professor Marcos Antônio de Oliveira, que é professor da Unesp, lá no campus Litoral Paulista, em São Vicente. Acabei vindo para o laboratório dele para fazer mestrado e trabalhei na Unesp, mas fui aluno da Universidade Federal de São Carlos no programa de biotecnologia. Junto com o professor Marcos, eu acabei ficando o mestrado e o doutorado trabalhando juntamente com ele. E lá a gente trabalhava com ciência básica. A ciência básica, realmente estudando um aminoácido lá dentro de uma enzima específica. Então, foi algo muito interessante, mas bem acadêmico. E eu continuei mesmo nesse tempo um pouco afastado da ideia de empresa, mas também sempre ainda com essa vontade, né? O que eu posso fazer dentro desse mundo que eu estava trabalhando, o que eu poderia transformar em um negócio. Aí lá, pelo ano de 2012, 2013, então a gente começou, junto com o professor Marcos, também ele começou a se envolver em uma outra pesquisa, bastante interessante, que objetivava o quê? O desenvolvimento de uma nova versão do medicamento biológico chamado asparaginase. Então, juntamente com um grupo da Faculdade de Farmácia da USP, coordenado pelo professor Adalberto Pessoa Júnior. Então, aí que eu comecei a atuar um pouquinho nesse projeto, que aí já era uma coisa um pouco mais aplicada, né? Aí, acho interessante contextualizar como que surgiu, por que as pessoas esses grupos começaram a trabalhar com uma enzima utilizada no tratamento de leucemia. Como isso tudo surgiu, qual a importância disso. Então, por volta de 2012, a patente desse medicamento, ela venceu, e no mundo, esse medicamento ficou totalmente escasso.
Então, você começou a comprometer o tratamento de muitas crianças, né? Que a leucemia linfóide aguda é o principal tipo de de câncer que acomete crianças e adolescentes. Então, aí que começa toda a ideia, idealização desse projeto, a aprovação pela FAPESP de um projeto dentro da universidade, que eu acabei começando a atuar. Quando terminei meu doutorado, eu passei a atuar full-time nesse projeto, e fiquei durante dois períodos de pós-doc, um no Instituto de Biociências do Litoral Paulista, ainda junto com o professor Marcos, e depois eu saí do laboratório dele e fui para o laboratório do professor Adalberto, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Aí, discussões de grupo e tudo, quais são os melhores resultados que a gente tem dentro desse projeto, e aí uniu os resultados do projeto com minha vontade de transformar isso em um negócio. Como fazer isso, né? Eu acabei, todos esses anos, eu fiquei numa ideia totalmente acadêmica, né? Apesar de ter a vontade de empreender, faltava conhecimento, e acho que isso todos nós que viemos da carreira acadêmica, a gente acaba tendo umas dificuldades muito parecidas, né? Eu acho que eu tenho um produto e tem mercado para ele, mas o caminho para isso se tornar realmente algo material, algo que vai trazer um lucro e um benefício para a sociedade, é um caminho bastante longo. Mas aí o que a gente fez? Lá em 2017, a gente juntou com um grupo de professores envolvidos nesse projeto, vimos o melhor resultado, um trabalho que eu também estava ajudando a desenvolver. Falamos o seguinte, tá, isso está interessante, como a gente leva isso para o mercado? Vamos buscar a mãe de todos os projetos do estado de São Paulo, que é a FAPESP, né? A FAPESP tem a modalidade de financiamento, que é o PIP, que é o Projeto Inovativo em Pequena Empresa. Mandamos um projeto para desenvolver, melhorar uma asparaginase que tinha sido desenvolvida durante esse projeto financiado pela FAPESP na universidade. Enviamos esse projeto para a FAPESP aprovou esse projeto para a gente pegar a melhor asparaginase e modificar ela para realmente começar a transformar ela num produto. Então, aí que surge a BioBreyer. Então, acabamos nesse momento que a ideia realmente se torna uma empresa. E aí vem todo o desenvolvimento realmente de tentar transformar isso realmente num negócio. Então, eu lembro que a gente enviou esse projeto para a FAPESP, ele estava sendo analisado, e a gente teve a oportunidade de interagir muito com a Biominas. Então, ela teve um programa em São Paulo chamado BioStartup Lab. Então, foi uma das primeiras versões desse programa, então, e a gente mandou esse projeto para lá e também foi aprovado. Foi bastante interessante porque a gente passou por uma pré-aceleração de aproximadamente 5 meses. Então, a gente não tinha... Aí, nesse momento, eu também trago para esse projeto a Renata, que é sócia da BioBreyer, uma pessoa que foi fundamental no desenvolvimento da empresa. Eu trouxe ela para me ajudar nesse programa, estava lá no Litoral Paulista, ela estava em São Paulo, acabei convidando ela para me ajudar nesse programa, ela gostou da ideia de empreender e acabou virando sócia da empresa e está aí com a gente firme e forte desde que a empresa foi criada. Eu acho que é interessante aqui a gente ressaltar, tem uma história muito interessante de como a gente chegou nesse programa da Biominas, a gente conheceu as outras empresas envolvidas, e no primeiro dia olharam para todos nós e falaram: agora, gente, vocês têm que apresentar o pitch de vocês aqui, vocês têm 3 minutos aqui para apresentar.
eu sei que eu olhei para a Renata e pensei, Renata, que é um pitch? Eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Aí, e o meu nome, eles estavam fazendo o negócio por ordem alfabética, meu nome é com C, né? Por sorte, ainda tinha uma pessoa que tinha o nome com A, que foi apresentar antes, e resumidamente, eu falei, a alternativa que a gente tem é fazer a mesma coisa que essa pessoa fez, né? Aí que a gente, para ver o desconhecimento que a gente tinha desse mundo de empresa, startup, e aí que a gente começa a desenvolver de fato a empresa. Nesse caminho, então, a gente desenvolveu esse projeto com a FAPESP, o PIP Fase 1, que foi uma prova de conceito, pegamos uma asparaginase e modificamos ela, porque o problema dela é os efeitos adversos que ela dá no paciente, né? Então, a gente modificou ela para escondê-la um pouco do sistema imunológico, basicamente o que a gente fez nesse primeiro momento foi isso. Provamos que era possível fazer essa modificação e ela mantinha-se como uma enzima ativa e também conseguia atuar nas células leucêmicas. Fechamos isso e vamos para uma fase 2 do projeto da FAPESP, né? Então, que realmente é desenvolver e tentar levar a mais um estágio de desenvolvimento do projeto. Nesse momento, a gente parou e foi o seguinte, o que a gente tem que fazer agora? É realmente desenvolver um processo para produzir a enzima. Então, um processo pensando como que eu vou chegar numa indústria, dentro de uma fábrica e produzir isso. Então, foi basicamente o que a gente começou a fazer na fase 2 do projeto, foi pensar em um processo para produzir a molécula em escala e, ao mesmo tempo, iniciar os primeiros testes pré-clínicos, que foi o que a gente é o que a gente está fazendo nesse momento, né? Então, o que é? A gente foi lá, mandou esse projeto para a FAPESP, ele novamente foi aprovado, e desenvolvemos esse projeto, esse processo em escala piloto. Então, a gente basicamente hoje tem um processo de produção da enzima, que é o processo que vai ser usado na indústria. Então, a gente faz hoje dentro da BioBreyer, desenvolve em miniatura, em escala piloto, o processo que vai ser usado lá na indústria. E já gera o quê? Já gera o quase biofármaco, né, que nesse momento ele ainda não é um biofármaco, porque ele não passou pelos testes clínicos e não é autorizado pela Anvisa, então a gente tem lá o nosso protótipo que já é usado em ensaios pré-clínicos. E ele é proveniente do quê? Justamente desse processo que foi desenvolvido durante esse período. Então, o nosso produto final, ele já segue uma rota de produção piloto. Então, isso é bastante importante. E é o que a gente tem feito nesse projeto das paraginase. Mas aí, qual foi o grande desafio que a gente teve nesse período todo? Precisamos trazer dinheiro para a empresa sobreviver, sabe? Como que uma empresa sobrevive por 5, 6 anos sem que o nosso produto principal, final, ele gere lucro? O que a gente começou a fazer? A gente começou a prestar serviços e consultorias para outras empresas. E isso acabou modificando bastante do nosso modelo de negócios e de uma empresa que inicialmente era uma empresa basicamente farmacêutica, a gente modificou o nosso modelo de negócios para ser uma empresa de bioprocessos. Então, o que a gente faz hoje, basicamente, é mais voltado a desenvolvimento de bioprocessos, tanto em escala piloto quanto industrial. Aí, o que a gente foi fazendo nesse tempo foi trazendo pessoas para nos ajudar, então, a fazer desde pensar num projeto em escala piloto a fazer o planejamento de uma fábrica. Então, hoje a gente faz isso dentro da BioBreyer.
Se uma empresa chega para nós e fala, eu quero produzir uma enzima X numa plataforma de bactéria, eu preciso que vocês me ajudem a desenvolver esse processo e nos ajudem a montar uma fábrica. A gente faz tudo isso. Vai melhorar o processo desse cliente, vai lá, vai buscar, vai montar essa fábrica, buscando todos os fornecedores, fazer a parte de engenharia, pensar em toda essa fábrica para entregar funcional para esse cliente. Então, a gente fez isso muito para o mercado de agro. Então, acabou que a gente pulverizou bastante nossas atividades, né? A gente hoje atua bem em biotecnologia, um negócio bem geral de biotecnologia. E nesse andar de consultorias no mercado, a gente trouxe outro projeto bastante interessante que está crescendo bastante, também financiado pela FAPESP, que a gente hoje produz ácido hialurônico utilizando uma plataforma de levedura, que é bastante interessante. E ele pode ser até enquadrado como um biofármaco também. Isso é bastante legal, que o ácido hialurônico ele vai ser usado desde formulação de cosméticos, shampoos, cremes, a aplicações para preenchimento facial e aplicações médicas para fazer viscosuplementação. Por exemplo, estou com um problema de joelho, que acontece com as pessoas mais idosas, você pode aplicar ácido hialurônico para melhorar a mobilidade. Então, é bastante usado. Então, é uma molécula bem interessante que a gente acabou trazendo para o nosso portfólio e está também fazendo algo muito parecido com o que a gente fez para as paraginase, desenvolvendo o processo de produção, visando a produção de larga escala. Esse a gente pretende comercializar ele como principalmente um insumo farmacêutico ativo, como um IFA, então, para diferentes aplicações. A ideia é, lá no final da cadeia, a gente ter o ácido hialurônico nível farmacêutico, mas em pontos intermediários da cadeia, a gente também está com ele como para utilização em cosméticos e outras aplicações. Então, basicamente, esse é o resumo da minha trajetória acadêmica e empresarial e também a trajetória da BioBrenner. Legal, muito legal, Carlos. É bem bacana a gente contar casos como os seus, né? Porque você retratou uma série de pontos essenciais que a gente, que é empresário, no nosso caso, empresário do comércio e da distribuição, a gente está todo dia de olho no faturamento, né? A gente conversava há um tempo atrás, né, eu conversava com você e assim, a maior preocupação que a gente tem em relação a as empresas, startups, é que elas tenham um faturamento do dia a dia, né? E você resolveu isso de maneira muito interessante, realmente muito interessante, utilizando a capacidade que você tem, o conhecimento que vocês têm para obter esse faturamento e prosseguir com a empresa, né? Então, eu queria saber se alguém tem comentários, perguntas, né? Vamos aproveitar essa oportunidade para conversar com o Carlos. Eu vi que a Renata também entrou, então eu passo a palavra para quem quiser fazer perguntas ou comentários, né? Nós temos pessoas do ramo aí, né? Tem gente que está nesse ramo, tem Joseli, tem Luiz Antônio, né? A tela está um pouco pesada aqui, né? Então, tem umas pessoas aqui que deixou o celular, tá meio pendendo aqui para o lado, aqui, com, né, a presença de pessoas que realmente são muito atuantes, sempre foram muito atuantes no ramo, né? Então, alguém quer fazer pergunta? Senão eu vou escalar. Pronto, a Joseli quer. Então, eu vou passar a palavra para a Joseli, passando a palavra para a Joseli.
Bom, eu sou sempre bastante faladeira, né? Oi, Carlos, prazer em conhecer. Acho que a gente já se encontrou em alguns outros lugares. Não, o que eu queria comentar aqui, vendo a sua trajetória, é uma coisa que eu queria que se replicasse em vários Carlos, né? Então, a gente aqui tem uma situação no Brasil, o André me conhece de muitos anos, eu tenho vários chapéus, eu faço muita consultoria para empresa que vem de fora e quer desenvolver aqui no Brasil. Hoje eu estou na CBDL como assessora, como diretora técnica para a parte regulatória. Então, uma situação que a gente viu agora na pandemia, e ela se refletiu muito nos fármacos, né? Porque a gente não tem uma indústria constituída, e eu acho que por algumas circunstâncias, o diagnóstico se beneficiou dessa situação da Covid, né? A gente viu várias empresas do diagnóstico que foram buscar recursos próprios ou recursos nacionais, né? Vamos dizer assim, empresas como a de vocês e tal, para poder desenvolver um pouco mais esse mercado. Então, nós hoje somos vítimas de algumas políticas, né, que foram vigentes por muitos anos, que nunca estimulou esse salto da universidade para o produto, né, que o pessoal brinca que é da bancada para a nota fiscal. Né? Então, eu acho que essa situação e a área de biotecnologia, e principalmente o setor diagnóstico, eu acho que soube aproveitar um pouco. Então, era esse o comentário que eu queria fazer, porque eu acho que a gente precisa de mais Carlos, e que hoje eu sou da área da pesquisa de muitos anos, e assim, um pesquisador que falasse em desenvolver um produto, fazer o mercado, ter lucro, ganhar dinheiro, dar consultoria, ou ia preso, era pecado, entendeu? Era uma coisa. E hoje a gente já vive um momento um pouquinho mais favorável a esse tipo de situação, que é tirar a bancada. Eu tenho um projeto que avancei um pouquinho na USP, que eu falo que é a ciência na prateleira. Então, a gente tem que se acostumar a vender a ciência, né? Porque o que vai levar a ciência para frente, e no momento de recursos tão escassos, de recursos públicos tão escassos, isso aí é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer melhor. Esse é um ponto bastante importante, né? Como a gente desenvolve esse setor no Brasil. O que a gente faz para desenvolver e, muitas vezes, como a gente convence as pessoas que têm dinheiro a investir nisso. Eu acho que esse que é um ponto bastante interessante. Eu acho que esse tempo que a gente passou de pandemia, esses cases de sucesso de empresas de diagnóstico, eles chamaram a atenção do mercado. Eu vi isso em vários momentos aqui, o pessoal passando a olhar com outros olhos as empresas de biotecnologia. Que hoje o que a gente tem? Um forte investimento privado para empresas, principalmente de TI. Mas nesses últimos 2 anos, a gente começa a ver os fundos de investimento já puxarem o seu bracinho para a biotech. Então, já começa a ver assim, opa, peraí, que eu acho que a gente consegue colocar dinheiro nisso. Isso aqui está interessante. Então, o pessoal está começando a olhar um pouquinho. E também olhar para dentro da universidade, né? Olhar para projetos dentro da universidade. Então, você tem várias tecnologias lá que, sendo lapidadas, vão para o mercado e vão virar produtos de altíssimo valor. E, além disso, muitas vezes é o conhecimento que você gerou lá dentro da universidade, que vai ser usado, por exemplo, as empresas de diagnóstico usaram muito isso na pandemia, né? Então, preciso de um dia para o outro, os profissionais de biotecnologia e biologia com experiência em biologia molecular, que estavam batalhando por emprego, tiveram inúmeras oportunidades, né? Então, acho que a gente tem que tentar fomentar ao máximo a criação de novas empresas, né? E também tentar fazer com que as empresas grandes empresas fiquem mais próximas à universidade. E até empresas que já que são startups, que consigam interagir mais com a universidade para trazer tecnologias já mais ou menos prontas ou patentes. Eu tenho um caso... O caso do ácido hialurônico que eu comentei com vocês é bastante interessante, porque a gente nunca pensou, não foi um negócio assim que
a gente estava lá dentro da empresa, um olhou para o outro e falou, vamos produzir ácido hialurônico. A história é completamente diferente. A gente estava iniciando uma interação com uma empresa que está desenvolvendo esses... é o ácido hialurônico para aplicação facial, para essas aplicações dérmicas, e eles precisavam de matéria-prima. Toda a matéria-prima de ácido hialurônico é importada. A gente começou a conversar por que não produzir aqui no Brasil. Aí a gente parou, pensou, junto com essa empresa, vamos desenvolver um processo de produção de ácido hialurônico recombinante. Mas não fazia sentido a gente começar uma pesquisa do zero. A gente não vai levar quantos anos para chegar, vai levar 2, 3, no mínimo 2 a 3 anos para começar a estabelecer isso. A gente começou a fazer uma busca fora do Brasil para ver se encontrava uma tecnologia. Chegou um momento que a gente acabou falando, não encontramos. Aí a gente fez mais uma busca e olhamos um grupo na UNB, que tinha uma tecnologia de produção de ácido hialurônico vegano. Por coincidência, o professor Adalberto olhou assim, não, peraí, eu conheço a pesquisadora que é responsável, a professora Nádia, eu conheço a professora Nádia, vamos conversar com ela. Tudo o que aconteceu foi o seguinte, em uma semana a gente estava iniciando uma interação com a UNB para licenciar uma patente deles com uma levedura que produz ácido hialurônico. E, além disso, a gente acabou trazendo o pesquisador que desenvolveu para a empresa, o pesquisador que desenvolveu durante o mestrado e o doutorado toda a levedura. Então, ele hoje está dentro da nossa empresa, desenvolvendo um projeto com financiamento da FAPESP. E a gente viu, nesse caso, uma necessidade do mercado por esse produto. Então, uma demanda de mercado. Isso que a gente tem que... É por isso que essa interação universidade e indústria e mercado é importante, porque você, muitas vezes, já tem coisas prontas na universidade que é só preciso de um intermediário para chegar no mercado. Muito legal mesmo. Nossa, eu acho que aí tem muitos elementos. Eu queria convidar o Luiz Antônio, ele deve estar querendo falar um pouquinho, né? Quer dizer, a pessoa ilustre, que já fez muitas coisas e faz muitas coisas na biotech. Tudo bem, Luiz? Você está mutado. Você precisa desmutar ele aqui. Tem que apertar aqui o microfone. O seu microfone está... você precisa liberar o seu microfone. Agora? Agora sim. Tá bom. Pronto. Então, é interessante a experiência do Carlos. Eu tenho algumas perguntas que eu queria fazer e, principalmente, se resumem a 2 perguntas, mas vamos ficar com uma só. Ambos os produtos que você citou, Carlos, tanto a asparaginase como o ácido hialurônico, são produtos que estão no mercado há muito tempo. Mas você acabou de dizer que tem possibilidade de competir com certo sucesso produzindo as 2 moléculas pelo caminho de recombinante. Em bactéria, eu não sei, a asparaginase deve ser não conheço bem, uma enzima pequena, provavelmente funciona bem com bactéria, e o ácido hialurônico, a plataforma que você estabeleceu em levedura. A competição é possível? Você acha que, primeiro, há um mercado realmente que demanda as 2 moléculas? E a segunda pergunta que eu quero fazer é o seguinte: ficou claro para mim que a sua empresa
se transformou, de certa forma, numa empresa que produz matéria-prima para os outros, uma empresa prestadora de serviço. Você não tem a intenção de, espero, não sei, de chegar no mercado com esses dois produtos para competir com as grandes empresas, que provavelmente já têm as paraginases no mercado, a Big Pharma, enfim. E mesmo empresas brasileiras que provavelmente podem importar esse princípio ativo de países, quem sabe, asiáticos, e aqui o que a indústria farmacêutica de capital nacional faz no Brasil, como todos nós sabemos, ela importa o princípio ativo, bota no vidrinho, vende e ganha muito dinheiro. Funciona muito bem. A Argentina, eu trabalhei por um certo período numa empresa farmacêutica. As empresas farmacêuticas, talvez com uma ou outra exceção, não inovam. Não têm a intenção de inovar. O que elas fazem é isso, é colocar no mercado princípio ativo que trazem do exterior e elas, então, revendem, não é isso? Desde que consigam o beneplácito da Anvisa de aceitar a molécula que está vindo do exterior, porque passou pelos ensaios que a Anvisa preconiza como necessários. Você citou os pré-clínicos, os clínicos, enfim. Agora, então, eu fico olhando assim o futuro das startups no Brasil, fico um pouco, eu não vou dizer desanimado, porque nessa altura da minha vida não dá mais para desanimar, né? Se eu tivesse que desanimar, já tinha desanimado há muito tempo atrás. Mas eu fico olhando o futuro das startups e o futuro da indústria farmacêutica brasileira, e eu vejo, André, com todo respeito pelo seu entusiasmo, que construiu uma empresa importante como a Sinapse, eu vejo com uma certa, um certo pessimismo. Eu não vejo... Por quê? Porque a Big Pharma, que, na verdade, trabalha com trilhões de dólares, ela não faz uma molécula no Brasil. Ela traz a molécula de fora, isso tudo é desenvolvido no exterior, o que a Big Pharma, as grandes empresas, fazem no Brasil é ter o seu escritório aí em São Paulo, com o seu CNPJ, e pela Constituição pagam impostos, são empresas brasileiras e vendem para o SUS, que é um mercado importante, grande, vai crescer mais. Os candidatos que estão se colocando como potenciais próximos, vamos dizer, nessa luta para a presidência da República, todos falam muito bem do SUS, e o SUS é importante, porque a população brasileira precisa ter remédio. E o remédio vem, ou é feito pela indústria farmacêutica de capital nacional, ou vem do exterior e vende no SUS. Então, essa é a situação da indústria farmacêutica brasileira também, em rápidas pinceladas, André. Como eu vejo isso, é diferente da vida que eu desenvolvi quando comecei a engenharia genética há muitos anos, em que na agropecuária é diferente, porque não há jeito, você tem que fazer aqui, há investimento de grandes multinacionais, de grandes empresas, de grandes indústrias no Brasil. Por isso, na área do agribusiness, o Brasil tem sucesso. Tem que desenvolver o trigo no cerrado, tem que desenvolver o arroz no país inteiro. E o Brasil e vai continuar sendo um grande sucesso na área do agronegócio, mas na área farmacêutica
é uma trajetória difícil. Agora, qual é a sua dificuldade, digamos, que eu vislumbro ouvindo o que você contou? É competir com quem também pode produzir as paraginases por um preço talvez mais atraente do que o seu, e o ácido hialurônico, que pode vir da China, porque o Brasil não tem química industrial, mas é interessante produzir ácido hialurônico em levedura. Agora a gente tem transcriptome mining, você pode fazer uma via metabólica inteira, colocar isso numa levedura e a levedura produz o que você quiser. Moléculas do metabolismo secundário, moléculas pequenas, como o ácido hialurônico, que é uma molécula pequena. Esse comentário, André, que eu queria fazer rapidamente, não estou absolutamente querendo trazer uma visão pessimista da realidade que a gente tem que conviver com ela no Brasil. Ouço falar muito no empreendedorismo. Agora a gente ouve todo dia falar que é preciso empreender, que é preciso inovar. Eu fui secretário de Estado há 14 anos, trabalhei 20 e poucos anos na Embrapa. O Brasil não inova nada, né? Não faz inovação, principalmente na área farmacêutica. Na área agropecuária, até de certa forma, tem que fazer, mas na área farmacêutica eu não conheço moléculas que tenham chegado como blockbuster em nenhum lugar do mundo. Talvez o Acheflan, aí, que é um fitoterápico. E eu aí lamento uma coisa, Carlos, que é o nosso descaso com a biodiversidade brasileira. O Brasil não tem outra solução. Ou ele trabalha com a biodiversidade que tem e para de exportar pilocarpina, curcumina, açafrão, essas coisas para o mundo agregar valor e vender de volta para a gente, na forma de colírios, com colírio para o glaucoma, que vem do jaborandi, para de fazer isso e começa a usar a biodiversidade brasileira, ou a gente não tem realmente possibilidade de competir na indústria farmacêutica mundial, e o Brasil vai comprar remédios, ou aqui dentro, que você vai fazer, e outras empresas já trazem de fora e vendem, ou então de grandes empresas multinacionais que, como eu disse, existem em São Paulo todas, e não precisam fazer nenhuma molécula aqui. As moléculas vêm de fora. A empresa é uma empresa brasileira, pela Constituição, porque tem CNPJ, paga imposto, enfim. Essa visão da indústria farmacêutica que eu tenho André, é um setor difícil, mas o Brasil é um país doente, as pessoas vivem doentes, vivem tendo que comprar remédio pelo preço que for. Se não tiver dinheiro, vai na justiça e o juiz manda o SUS entregar a molécula de graça. Essas coisas que a gente sabe que acontecem normalmente. Era esse comentário que eu fazia. Não sei se ajudo de alguma maneira, mas acho importante a existência de empresas como essa que você acabou de descrever, que é uma empresa prestadora de serviços que produz matéria-prima. E desde que você tenha a capacidade de competir, tem possibilidade de dar certo. Boa sorte. Olha, eu acho importante esse comentário, importantíssimo. Eu já disse, a gente tem muitas das coisas que existem hoje
foram frutos de muita batalha, muita briga para ter fundos de PADCT, verbas do Ministério da Saúde, verba de CNPq, tudo isso aí a gente sabe, né, e a gente é grato, né, porque isso foi muito uma briga sua, né. Eu também, do meu ponto de vista pessoal, eu entendo que realmente a gente aqui no Brasil tem sido muito mais seguidor. Mas tem uma coisa que eu gostaria de passar para o Breia de volta, que o que eu entendi das conversas todas que eu tenho com ele, é que ele não produz, ele é um prestador de serviço, né? Inclusive prestador de serviço para o agribusiness. E o agribusiness brasileiro já é uma outra, né, como mesmo você falou, Luiz Antônio, é uma outra história. Quando você vai para o norte do Paraná e você vê aquelas empresas que fazem trabalhos de genômica de sementes, né, enfim. Então, eu queria só aqui como ponte, né, que a gente aqui entrevista as pessoas e realmente quer promover o debate, e o debate tem que ser, as coisas têm que ser analisadas com critério, com realismo, né, com realismo. Então, portanto, eu queria que o Carlos falasse um pouquinho do que ele é um prestador de serviços para a agroindústria, como também tem outras pessoas, a Débora Colombi, que é prestadora de serviço para a usina de produção de álcool, né? Então, assim, eu queria que você falasse desse aspecto, porque, no meu entender, é um grande passo, e um passo difícil, né? Principalmente pensando nas gerações que vieram na academia, né? Então, falando do Luiz Antônio, que foi fazer doutorado fora, hoje em dia tem programas de pós-doc espetaculares aqui no Brasil, com pessoas que foram seus alunos e alunos dos seus colegas, né? Teve a minha geração, que quando eu fui vender produtos, falaram, você está louco, você está traindo a ciência, né? E eu sou mero vendedor de produto, entre aspas, porque dá trabalho importar e vender produto. O Carlos, ele conseguiu uma coisa além, ele conseguiu ter uma empresa que não vive de comércio, vive de consultoria, de passar informação, né? Então, eu queria devolver para o Carlos, porque sobre um certo aspecto, se você pensa nas pessoas, nos recursos humanos, cada vez mais você vê para onde você vai quando você vai fazer biologia, né? Então, não sei se o Luiz Antônio lembra de um momento, numa tarde, de uma reunião de família, na qual eu decidi que eu ia fazer biologia. Então, fui combatido por toda a família de engenheiros, advogados e médicos, né? Porque biologia não é uma profissão que se apresente do ponto de vista econômico, né? E, de certo modo, a gente seguiu na profissão, né? As pessoas estão fazendo. Então, acho que, sob o aspecto das pessoas que podem, hoje em dia, ter a oportunidade de trabalhar numa startup, e uma startup que dê um jeito de se manter, eu acho válido. E acho que o agribusiness é ainda a última fronteira que a gente realmente pode ser, e isso da biodiversidade é total, né? É total, da biodiversidade é total, os interesses poderiam estar muito mais voltados aí, né? Então, deixa eu devolver a palavra para o Carlos, porque talvez ele tenha alguma coisa para acrescentar em relação a isso, né? Quem sabe o Carlos amanhã vai dar uma consultoria para alguma indústria que queira fazer uma produção de algum produto de biodiversidade, porque esse é o negócio dele, é justamente organizar para que o empresário, para que um pessoal da área de produção fale, não, eu implanto a produção para você, né? Eu não sei se é isso mesmo, então, finalmente, eu vou devolver para o Carlos essa questão aí, com esse meu comentário, com essa ponte que eu estou fazendo. Por favor, Carlos. Perfeito, André. Só voltando às perguntas do Luiz, rapidinho, que como que a gente pensou, como que a gente sobrevive ao mercado tão complexo quanto o mercado farmacêutico, né? O que a gente vem fazendo durante esse tempo e o que a gente pensa desse mercado. É exatamente como o Luiz falou. É um mercado complexo. A maior parte das empresas, as farmacêuticas, veem o Brasil como um mercado consumidor, então, um mercado consumidor potencial, mas não que vale a pena eu vir aqui desenvolver e produzir aqui dentro do Brasil para vender.
Então, para essas empresas, hoje, é muito mais fácil para as Big Pharmas e para as empresas, e muitas empresas nacionais, produzir lá fora, trazer para o Brasil e vender aqui dentro. Então, a maioria trabalha dessa forma e eu não vejo, pelo menos a curto prazo, uma modificação muito grande nesse padrão. Contexto. Nesse contexto. Esse contexto eu acho muito difícil a curto prazo ele mudar. Tem empresas que desenvolveram tecnologias aqui dentro? Tem, mas são raros os casos, né? Raros os casos de empresas que desenvolveram produtos farmacêuticos e vendem aqui. E, além disso, eles são os biosimilares ou similares, né? Então, não tem uma tecnologia 100% nova, brasileira, que foi desenvolvida aqui e produzida aqui. No caso das paraginase, a gente quebra, a nossa ideia é andar com essa tecnologia mais alguns passos, a gente conversa com algumas indústrias farmacêuticas e a gente, tudo indica que com mais alguns passos de desenvolvimento, essas empresas, alguma dessas empresas vai entrar no projeto. Que a gente resolve alguns problemas da terapia, que utiliza as paraginase, que ela causa muitos efeitos adversos ao paciente. A gente resolve, a nossa molécula tem um diferencial com relação a isso. E também, aqui, as paraginase que vêm para o Brasil para tratamento hoje, a gente tem um problema principalmente, validade do medicamento. Ele tem validade de 8 meses, o processo de importação leva 3, e ele chega aqui no Brasil com nem 5 meses de validade. Então, isso é um problema enorme. A gente conversa muito com o corpo médico. Então, eles reclamam muito desse problema. Muitas vezes você tem a falta do medicamento ou você perde medicamento porque ele perdeu a validade. Então, aí a gente meio que tem trabalhado para resolver esses problemas. Já na parte do ácido hialurônico, a gente vem com uma plataforma diferenciada para produzir aqui dentro o ácido hialurônico. Essa plataforma utilizando uma levedura extremamente segura. E a gente consegue utilizar ter alguns diferenciais nesse produto, que é justamente a produção na levedura, e também ele é um produto que é livre de qualquer composto de origem animal, então produto vegano. A gente consegue ter umas pegadas de mercado com relação a isso. E quando a gente conversa com as empresas que compram e utilizam ácido hialurônico em produtos, a gente percebe que elas têm uma dificuldade de importação de matérias-primas, o ácido hialurônico em si, de alta qualidade. Então, a gente, tanto que inicialmente, nosso plano de negócios, a gente pensou no seguinte, a gente entra no mercado de cosméticos e depois pensa no mercado médico. A gente tem mudado isso, porque no mercado de cosméticos, você pega um ácido hialurônico na China, coloca no cosmético, mesmo que ele não tenha grande qualidade, essas empresas que compram, elas estão interessadas em falar, coloco ácido hialurônico no meu produto. Se ele é de alta qualidade, não vai fazer uma diferença muito grande. Já na parte farmacêutica e de aplicação facial, o principal astro ali do produto é o ácido hialurônico. Então, ele tem que ter altíssima qualidade. E a gente já hoje, o que a gente trabalha nesses projetos? Viabilidade técnico-econômica. É tecnicamente possível produzir aqui no Brasil, vender e ter lucro? A gente tem demonstrado que é possível. Que bom. Então, que a gente faz todo esse estudo de escala. Eu preciso produzir 5.000 ter reatores de 5.000 litros para produzir o ácido hialurônico, vou produzir X quilos, vou vender para fulano, ciclano e beltrano e vou ganhar dinheiro no final da linha. Então, a gente faz muito esse exercício, né? Então, com essa parte industrial, a gente foi desenvolvendo muito essa parte. É viável? Qual a escala que eu preciso? A gente trabalha muito nisso. E aí, indo ao que o André comentou,
biodiversidade, agro, a gente já tem feito um trabalho bem amplo nessa parte de agro, que acabou pegando muito essa parte de biodiversidade brasileira. A gente começou a prestar vários serviços para empresas do agro. O que acontece? A biotecnologia para a produção de bioinsumos à base de bactérias e metabólitos de bactérias cresceu absurdamente no Brasil. O negócio deu um boom gigante e você vê, surgiram inúmeras empresas, algumas cresceram e valem na faixa de bilhões hoje, só que você tem, dentro dessas empresas, você vê muita dificuldade nelas em bioprocessos. Você tem equipes na área agronômica incríveis, que vão saber tudo sobre aplicações de bactéria em campo, mas a gente percebeu uma lacuna no quê? Bioprocessos. Como é que eu produzo essas bactérias ou esses metabólitos em qualidade, quantidade, da melhor maneira possível? Então, o que a gente fez? A gente, junto com alguns consultores nossos, com muita experiência de indústria farmacêutica, de biotecnologia em indústria farmacêutica, a gente começou a prestar consultoria para essas empresas de agro e levando para essas empresas de agro muitas metodologias e tecnologias que se usa na indústria farmacêutica. Então, para melhorar esses processos, a gente pegou empresas que fazem fermentação em bioreatores de 2 e 5 mil litros, que eles perdiam de cada 10 lotes que eles produziam, 6 eles descartavam por contaminação. Então, simplesmente com algumas metodologias de limpeza e condução do bioprocesso, a gente conseguiu fazer eles produzirem 20 lotes e perderem apenas um. Então, só com a aplicação de boas práticas. E nesse caminho todo, a gente acabou, dentro do agro, a gente acabou prestando essas consultorias industriais, ajudando a desenvolver alguns produtos para empresas, né? Pega a bactéria X, melhora o meio de cultura, faz fermentação em escala piloto. A gente começou a fazer isso para algumas empresas e acabamos construindo um banco de células para nós, né? A gente acabou fazendo algumas parcerias com universidades e criando um banco de células nossos, próprio da empresa, que a gente está desenvolvendo alguns produtos. E, logo, logo, a gente tudo indica que no próximo ano a gente vai conseguir construir uma fábrica nossa destinada à produção de bioinsumos para a agricultura. Então, a gente está nesse caminho, né? A consultoria ela é super interessante, super válida, a gente conseguiu monetizar até hoje muito bem a empresa, só que os problemas são muito grandes, me demandam uma equipe imensa para estar trabalhando nisso. E as empresas chamam consultor e nunca chamam consultor para coisa boa. Ela sempre chama, que nem muitos indo no médico. Você não vai no médico até não sentir um problema grave. O consultor é a mesma coisa. Você chega, eu tenho um dos nossos consultores que fala, muitas vezes a gente tem que quase fazer um trabalho de legista, porque você chega lá e fala, nossa, cara, eu acho que eu não vou conseguir salvar essa sua planta, ela foi construída toda errada. Isso é muito comum em empresas do agro. A falta de conhecimento faz as pessoas construírem plantas erradas que não vão servir para produzir o produto que o cara quer. Isso a gente já passou por uma situação desse tipo, de chegar na empresa e falar para o cliente, ó, você me desculpa, mas tudo isso que você comprou não vai servir para o seu propósito. A gente vai ter que refazer tudo. Então, isso é bem comum. Aí, por mais vários motivos, a gente acabou, ó, pela busca também, que aí a gente estava no mercado do agro, as pessoas começaram a nos buscar querendo produtos. Aí que a gente falou, não, peraí, vamos começar a idealizar ter a nossa própria empresa, a nossa fábrica voltada à produção. Então, isso que a gente está trabalhando no momento.
Então, a gente está criando um braço à parte só para atender o agro. Muito legal. Uma coisa que eu gostaria de comentar, né, que enquanto você estava falando, durante a apresentação, eu também lembrei, é que a gente está na época das plataformas, né? Então, assim, se vocês tivessem ficado amarrados a um produto, poderia ter acontecido isso. Você faz todo um projeto amarrado a um produto que alguém vai lá e faz mais barato ou melhor. Também pode acontecer. Mas vocês ficaram voltados a se tornar uma plataforma. Isso. Então, amanhã chega alguém e fala assim, eu quero produzir tal coisa. Eu falei, eu sei produzir. Vocês são uma empresa que sabe produzir. Sabe orientar a produzir, e no caso da consultoria, eu concordo. Na assessoria científica, o Pedro está aí para afirmar, é a mesma coisa, né? O pessoal fala assim, olha, o kit não está dando muito certo, e aí você já usou, usei todo, usei o kit todo. Aí agora você nos chama, aí a gente tem que fazer duas coisas, dar outro kit, sem demagogia, né? Porque o meu objetivo é que as pessoas vejam o benefício de comprar um produto nosso, né? Dou um kit novo, só que agora é o seguinte, você vai conversar com o Pedro, é assim, o Pedro de um lado, o kit do outro, né? O Pedro ou outro profissional nosso, ou até de preferência o profissional lá que desenvolveu o kit, né? Tipo gente que está há 40 anos desenvolvendo kits, né? Então, assim, pessoas que sabem do kit, né? São especializados. E outra coisa que eu gostaria de falar é exatamente isso, pegando esse gancho daquela pessoa que fala assim, fazer óleo é fácil. Ah, você tem que ter várias máquinas, uma pessoa que dá manutenção em máquinas a vida inteira e uma pessoa que faz óleo a vida inteira, né? Então, eu, se for comprar óleo, vou querer ver pessoas já com idade avançada que fazem isso a vida inteira e só fazem isso. Entre aspas, só fazem isso, porque são especializados, né? Então, teve uma época que o pessoal ficou com a Eureka, assim, vou comprar a máquina de óleo, vou botar aqui, vou fazer óleo, não dá certo, vai dar errado. Tem um monte de coisa que você não sabe que não sabe, né? Que é também uma outra coisa assim que a gente às vezes conversa internamente, que o importante é saber o que não sabe, né? Então eu chego assim, pessoal, você entendeu a pergunta? Entendi a pergunta. Tá, então você entendeu que você não sabe a resposta, eu não sei a resposta. Aí eu vou atrás de quem sabe, vou atrás de um fornecedor que está fazendo isso há muito tempo, ele vai falar, não, isso aqui é simples, isso é assim, 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 que é a história do carro. Então a pessoa fala assim, então vou comprar um fermentador, vou botar ali, misturar um fermentador e vai sair o resultado, né? Como se e não sai. Uhum. Então a gente vive uma época da especialização. Cada vez mais você está numa era de especialização e que você sempre cada vez mais é necessário contar com um trabalho fragmentado por que não é fragmentado, um trabalho que está na mão de especialistas, né? Então, eu imagino que vocês um dia vão se tornar uma empresa que é campeã de bioprocesso, uma empresa campeã de bioprocesso, quer dizer, bioprocesso tem que fazer com vocês ou com empresas similares. Talvez seja com essas pessoas que você estão competindo. Você está competindo com o próximo Carlos Breia, que a Joseli preconizou. Deveria ter mais Carlos Breia? Deveria mesmo. Deveria ter não só Carlos Breias na produção, mas em outras diversas áreas, pessoas que resolvam se dedicar a se tornar grandes especialistas e pessoas autoridade em várias etapas do processo, né? Então essa seria o meu comentário, né? E, nesse sentido, né, uma coisa que eu venho aprendendo durante essa trajetória, principalmente nessa parte de bioprocessos, eu sempre brinco, tem coisas, a gente sabe algumas coisas, mas a gente sempre sabe de quem sabe. Eu não sei fazer isso, mas eu conheço alguém, o projeto X da pessoa, vamos fazer, vamos. A gente vai chegar um momento que você vai chegar tenho aquela dúvida X. Eu não sou especialista nisso, mas eu conheço o melhor cara para trazer aqui para ajudar a gente. Então, isso que a gente faz muito. Então, que você, dentro de bioprocessos, cada bioprocesso vai ter suas peculiaridades, e você vai chegar em momentos que você vai ter que tomar decisões, e muitas vezes você vai buscar o melhor cara do mercado
para te ajudar naquilo. Então, isso a gente acaba fazendo o tempo todo, sabe? Tentar ter essa linha, essa rede de contatos que me ajude a desenvolver os problemas. Muito bem, André. Eu vou ter que sair, mas eu acho que vai dar certo. É um espaço interessante que o Carlos descreveu e eu ainda sinto muita falta de química industrial no Brasil, e isso é uma coisa necessária, mas eu vejo que em microbiologia e em bioprocessos, enfim, é uma área que você está conseguindo desenvolver com sucesso, e eu quero te dar parabéns por isso. Acho que isso vai funcionar. Muito obrigado, André, pelo convite. Eu, infelizmente, tenho que fazer outras coisas ótimo. agora. Obrigado. Muito obrigado por participar e a gente logo, logo volta a conversar. Claro. E você será um dos convidados. Se puder vir falar aqui com a gente, vai ser bem legal. Grande prazer. Um abraço. Prazer, Abração. Luiz. Abração. Pessoal, a gente está chegando ao fim. Então, agora queria saber se tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta ou comentário, tá? E se tiver, senão também a gente encerra, se despede. O Carlos, imagino que esteja disponível para quem quiser falar com ele, né? Pessoas interessadas de diversas maneiras, para se inspirar no caso dele, para, eventualmente, vai saber, a gente que possa estar interessado em trabalhar junto, ou trabalhar na colaboração. Colaboração. Né? A gente vive na era da plataforma e da colaboração. Então, de repente, alguém pode ter alguma ideia, então imagino que o Carlos vai ser o primeiro a querer saber, tudo dentro da confidencialidade, etc. Hoje eles têm uma estrutura empresarial muito bem curada, muito bem cuidada, né? Estrutura empresarial que está funcionando muito bem. Então, agradeço a presença de todos. Tá? Quem quiser falar a qualquer momento, pode procurar. E, enfim, e agradeço demais o Carlos. É muito orgulho de ver realmente essa trajetória da sua empresa, e que sirva de exemplo para outras iniciativas. Perfeito, André. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz em estar participando dessa conversa. Para nós é sempre ótimo participar, a gente fica bastante feliz. E fico à disposição aqui, pessoal. Quem quiser entrar em contato, eu acho que a maneira mais fácil é o próprio site da empresa. Lá vai ter os meus contatos, né? Se eu colocar aqui no chat, já fecha, a gente perde. Mas só entra no site da empresa, tem um contato lá e já vai cair direto na minha caixa e a gente troca ideia. Perfeito. Ou então, pela Sinapse, é só falar com a gente que a gente encaminha. Né? Então, acho que esse contato aí vai ser muito proveitoso, a gente manter essa esperança, né? E que outras pessoas se inspirem para seguir no empreendedorismo. Então, é isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos. E vamos encerrar. E olha só, tem gente falando aí nos Lab, dizendo excelente discussão. Eu também acho que realmente foi uma excelente discussão, tendo a participação de duas pessoas ilustres, né? O Luiz Antônio, que foi, agora que ele não está, eu fico mais à vontade para dizer, ele foi um dos fundadores da Embrapa Senagem em Brasília, foi um dos precursores da biologia molecular em plantas, né? Tem uma história muito grande, foi um dos maiores incentivadores de investimentos em pesquisa, sempre esteve lá em Brasília batalhando por investimentos em pesquisa científica, PADCT, foi fundador do projeto PADCT, projetos para trazer dinheiro, projetos FINEP, já julgou um monte de projetos de bolsa e tudo, né? Então, realmente,
uma pessoa bastante exigente, né, como orientador, né, de repente parecia que realmente estava ali já arguindo, né, mas o processo científico é isso, é baseado em lógica, né, baseado em questionamento, né, a gente está aqui por isso. Ana Cláudia Oliveira está aqui, né, estou vendo que está aqui a Ana Cláudia Oliveira, que também faz coisas interessantes e também é uma das candidatas, né, se for possível, a vir aqui falar com a gente, e quem tiver recomendações, pode recomendar, que esse debate ele é contínuo, esse debate é contínuo, né? Quer dizer, é legal que vocês levem para casa essa experiência, pensem, lembrem, né? Daqui a pouco a gente sempre vai continuar pensando no assunto e vai poder muitas vezes servir como ponte, servir como um meio para juntar pessoas para fazer coisas importantes para o nosso setor, né? Então, esse canal nosso é um canal de divulgação e de incentivo do nosso setor, que é as ciências da vida, né? Então, é isso, gente. Eu adoro estar aqui com vocês e a gente vai encerrar agora, tá bom? Um grande abraço a todos, tá? E até a próxima. Mês que vem a gente vai ter outra dessas e até a próxima, tá bom? Valeu, Obrigadão, pessoal. Carlos. Valeu demais. Valeu todo mundo. Valeu, um abraço a todos. Abraço a todos.